Olá, hoje eu vou falar de Miqueias 2, que fala sobre ai dos opressores gananciosos. E o texto inicia dizendo: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos os rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Aqui, o capítulo 2, ele inicia com o profeta Miqueias advertindo quão grande será o julgamento de Deus sobre os homens que na surdina da noite, no calar, quando todo mundo já está em seu leito, já está descansado e já está sem estar alerta àquilo que as demais pessoas estão fazendo. Ou seja, aquelas pessoas que estão à parte do que esteja acontecendo ao seu redor, quando estas estão ao seu leito, elas ficam imaginando e planejando o mal que trarão sobre o povo. E estes não só imaginam, ainda fazem questão de, no raiar da alva, quer dizer, no amanhecer do dia, praticarem aquilo que eles maquinaram, aquilo que eles imaginaram. Porque eles têm o intuito de tomar do outro o poder que as outras pessoas têm. Tudo porque um poder maior está ali nas suas mãos, por serem pessoas que ocupam posições de destaque, pessoas de relevância no comando daquela nação. E por serem essas pessoas, eles cobiçam campos, eles arrebatam as casas das pessoas, eles tomam para si o direito do outro. Quando raia o dia, eles colocam em prática o mal que traçaram. Fazem com que os campos sejam afetados e toda a produção se perca. Eles imaginam como invadir propriedades alheias e criar situações que favoreçam tomá-las de seus legítimos donos. E no dia seguinte, eles executam essas ações conforme estabeleceram, conforme maquinaram e firmaram entre si. E essas ações contrariam o ensinamento de Deus ao seu povo, e são ações que vão contra as instruções dos 10 mandamentos do Senhor, deixado com o seu povo, com toda a humanidade, e os demais preceitos que o Senhor fez. E essas pessoas, além de fazer tudo isso, essas ações elas acabam trazendo prejuízo não apenas àquele que perdeu o bem, ou seja, a casa que é propriamente dita naquele dia, naquele contexto, um prejuízo a curto prazo, mas acabam roubando daquela família o direito
de deixar herança à sua descendência, ou seja, provocam prejuízo a médio e a longo prazo. Assim, o julgamento do Senhor virá sobre essas pessoas para destruir todos aqueles que andam fora dos caminhos e dos preceitos do Senhor, causando mal tanto a si mesmo quanto ao próximo e toda a descendência de uma nação inteira. E visto que ninguém pode tomar do outro aquilo que não lhe é de direito, que o Senhor vinga a maldade do homem. Só o Senhor é capaz de agir com estes que andam pensando e colocando em prática o mal contra o próximo. O Senhor, ele vingará a maldade do homem iníquo, e nessa vingança Deus trará em todo o israelita, aqui descrito pelo profeta Miqueias, todas as agrúrias de terem que experimentar uma vida de cativeiro, que por desrespeitarem a lei do Senhor, eles farão com que propriedades sejam perdidas, o governo próprio e as suas fronteiras de nação sejam abolidas, e que o povo seja levado escravo a uma nação estrangeira, que no caso, a época de Miqueias, seria a Babilônia, que levaria o povo como cativeiro. E aqui fala que tudo isso, quando acontecer, fará com que uma nova situação, um novo provérbio surja para referir-se a esse povo. E esse provérbio, ele se dará de uma forma lastimosa, na forma de um pranto, porque ele só terá a lamentar a desolação que um país, que uma nação inteira, ela sentirá e vivenciará por causa daqueles que não conduziram com sabedoria e respeito aos preceitos do Senhor a nação conforme ela deveria ser dirigida. Elas tomaram a porção que o Senhor deu ao seu povo, e tudo isso por causa de desejos pessoais, esquecendo que entre esses desejos pessoais de terem mais bem, eles próprios pagariam preços pesados pelas ações que eles tomam, porque ninguém tem o direito de esticar o cordel e medir possessões que não lhe são de direito, possessões que são de outra pessoa. Ninguém pode lançar sorte naquilo que é do outro, ainda mais quando o do outro foi promovido e foi provido pelo Senhor. E seguindo o texto, vai falar sobre uma parte sobre os falsos profetas, e diz: não babujeis, dizem eles, não babujeis tal coisa, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa aqueles que passam seguro, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo do seu lar, querido. Os filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolosamente. Se houver alguém que seguir no vento da falsidade,
mentindo, diga: eu te profetizarei o vinho, e da bebida forte será este tal o profeta desse povo. Aqui eu quero primeiro dizer que quando diz não babujeis, quer dizer, não fiqueis falando aquelas palavras repetidas, palavras baixinhas, um balbuciado, uma palavra que a gente fala cujo objetivo não é muito que a outra pessoa entenda aquilo que se está dizendo, mas apenas lançar fora palavras sem nexo e sem sentido. Porque quando a pessoa ela age com balbúcias, é porque ele deseja a desgraça contra outra pessoa. E quando instiga para não balbuciar, é para evitar que a desgraça recaia sobre a própria pessoa. E quando fala assim, que Miqueias cita os falsos profetas de sua época, porque eles não queriam que ele profetizasse sobre o julgamento do Senhor que estava para vir sobre o povo de Israel, principalmente o povo de Jerusalém e o de Judá. Isso porque as advertências de Miqueias se opunham às crenças e às práticas cometidas pelos falsos profetas. Era uma reprovação do Senhor contra o que estes cometiam no meio do povo, de ensinar o que não se deveria. Miqueias lembra que ao povo o Espírito do Senhor não é impaciente. Ele não tem prazer em punir o seu povo. Ele é amoroso com o povo da sua aliança. E justamente os seus feitos, os feitos do Senhor, por ele ser um Deus amoroso, é que ele irá-se-ia contra aqueles que impõem o sofrimento e a calamidade e a morte sobre o seu povo, o povo da sua herança, a menina dos seus olhos, Jerusalém, Israel e Judá. Pois Deus não compactua com a maldade cometida pelo homem, nem com o pecado. E justamente por Deus ser um Deus amoroso, ele pune os atos pecaminosos do homem. Ele despreza quem ajuda, ele mostra que desprezar que quem ajuda na necessidade rouba os bens da viúva e o direito de herança dos órfãos, o cuidado e a oportunidade de melhorarem de vida também lhe será roubado. Aqui o texto mostra que Deus, ele diz ao homem Nico que eles são o motivo das bênçãos de Israel serem retiradas da nação por quebrarem a aliança que forem feita com o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que por causa do pecado dos líderes israelitas e dos falsos profetas, à época de Miqueias, que gerações inteiras deixariam de experimentar as bênçãos materiais de viverem ali na terra prometida e seriam levados como povo cativo para outras terras, a Babilônia. E ali o Senhor os puniria de uma forma terrível, porque eles experimentariam em seu corpo e no seu espírito como é turbado um coração que não está diante do Senhor. E o capítulo continua com uma outra parte, e nesta outra parte mostra que, embora o Senhor venha punir aqueles que planejam e façam o mal, e toda a nação seja punida de igual forma no cativeiro na Babilônia, o Senhor congregará o restante de Israel. E o texto diz: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó,
Certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos junto, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o rei que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante dele. Sim, o Senhor à sua frente. Aqui, o capítulo 2, ele encerra com o profeta Miqueias profetizando que, passado o prazo do cumprimento de exílio dos israelitas ali na Babilônia, o Senhor reuniria novamente os israelitas que permanecessem fiéis ao Senhor e sobrevivessem a essa trajetória de exílio, ou seja, ao julgamento de Deus com o povo, ao julgamento que Deus traria sobre a nação por causa dos seus pecados e de suas iniquidades. Ou seja, Deus reuniria novamente os remanescentes de Israel, povo do seu amor. E estes seriam reunidos assim como um pastor que reúne as suas ovelhas, que reúne o seu rebanho, para que estas vivam no lugar de proteção, de segurança, em que tenha provisão de alimento, tenha um direito de descanso com segurança, assim como o rebanho de ovelhas é guiado pelo pastor que toma conta delas quando ela está em sua pastagem. Fatores que permitiriam Israel novamente se tornar novamente um povo numeroso, porque novamente a sua descendência encontraria um lugar em que eles ali, habitando seguro, protegidos, eles dariam continuidade à sua descendência. Esta é a mensagem que o livro de Miqueias, o capítulo de Miqueias 2 apresenta, que é uma mensagem sobre o ai dos opressores gananciosos, tanto dos opressores que são da própria nação de Israel, que oprimem os seus conterrâneos para poder tomarem os bens que os outros possuem e principalmente desabrigarem as viúvas de suas casas e tomarem o direito de herança dos órfãos, daqueles que não têm quem lutem por eles. Que Deus fará com que os falsos profetas eles paguem de uma forma mais terrível pelo mal que eles estão cometendo entre o povo, porque o motivo do povo sofrer é porque esses falsos profetas não ensinam a palavra verdadeira do Senhor, mas que o Senhor, ele congregará novamente o restante de Israel e dará a eles uma oportunidade de serem novamente cercados pelo amor do Senhor e experimentarem o sentimento de proteção, o sentimento de serem guiados e guardados por um pastor genuíno que está sempre à sua frente, o Senhor Jesus. Que essa mensagem fale bastante ao nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, se inscreva no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?